Seja bem-vindo ao canal do blog Dicas Literárias. E hoje estamos iniciando um novo quadro, né, aqui no canal, que é em parceria com a editora Iluminari, que está patrocinando essa entrevista e as demais que virão com os autores do catálogo da editora. Então, hoje estou recebendo uma autora paulista, a Shirley Esperniga. Ela é romancista e contista, mora no interior de São Paulo. A autora se considera muito romântica e ama ler livros, né, de todos os tipos. Já publicou diversos contos românticos, inclusive em 3 antologias da editora. O seu romance sobrenatural, chamado Eternidade, também foi lançado pela editora Iluminari. E a sua próxima antologia é a Segunda Guerra Mundial, que está para ser lançada também pela editora. Então, apresento para vocês a autora Shirley. Seja bem-vinda, Shirley. Olá, Tony, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada por me convidar e obrigada também à editora Iluminari, por me dar a chance de estar aqui expondo um pouquinho do meu trabalho. Então, antes de iniciarmos a entrevista, deixar claro que vai ter um evento, vai ter um sorteio, no caso, perdão. Sorteio tá no evento lá no Facebook. E aqui abaixo do vídeo tem o link para você ainda dá tempo de participar até o final da entrevista. Você pode entrar, seguir as regras e participar do sorteio do livro da antologia Segunda Guerra Mundial, que a editora é que vai enviar o ganhador. Ok? Então, vamos iniciar a entrevista, né, Tem algumas perguntas que eu selecionei aqui para você, Shirley. E a primeira é como você começou a escrever e de onde veio essa vontade? Então, na verdade, escrever para mim foi um processo muito natural. Eu sou secretária executiva de formação e sou pedagoga, e eu sempre gostei de escrever, mas eu nunca me vi escrevendo um livro. Aí, meu trabalho teve uma mudança, eu acabei ficando um pouco mais ociosa, e um dia me veio a história do Eternidade na cabeça, e eu escrevi o livro. Em 2 semanas eu escrevi o livro de 500 páginas, para você ter uma ideia. Foi uma coisa assim, bum! Por conta da Eternidade, eu acabei entrando, tentando descobrir esse mundo literário para saber como ele funcionava, e acabei achando a editora Iluminari. E aí, então, surgiram as antologias. O meu primeiro trabalho publicado foi a antologia, não foi o livro Eternidade. O primeiro trabalho foi um conto que se chama Perdido na Escuridão, que faz parte dessa antologia que se chama Os Desconhecidos. Tá bom? Ok, tá ótimo. Aqui eu tenho um conto com participação especial, e foi uma coisa assim, eu escrevi, participei do edital, mandei para a editora e fui selecionada. Depois que eu fui selecionada e que esse livro foi publicado, que eu criei coragem e encaminhei o Eternidade para avaliação da editora Iluminari. Aí a editora gostou e a gente acabou publicando. Ah, que ótimo, né? Então, os outros livros, no caso, as outras antologias vieram depois da Eternidade. A primeira antologia foi essa, Os Desconhecidos, então as outras vieram depois que publicou o livro, né? Na verdade, foi assim. Primeiro a gente publicou o conto Perdido na Escuridão, na antologia Os Desconhecidos, e aí eu participei de mais 2 antologias, né? Apesar da editora já estar com o Eternidade, ela estava com o manuscrito da Eternidade para avaliação, ela soltou mais 2 editais. Aí eu participei desse, que é Amores e Desamores. Eu tenho um conto que se chama O Segredo de Nina, que é baseado numa história real. E depois, na mesma época, eu também participei da antologia Os 7 Pecados Capitais, que eu também tenho um conto que se chama Universo Obscuro. Aí eu lancei, foram os 3 primeiros. Só depois que nós lançamos as antologias, aí a gente, então, lançou o Eternidade. O Eternidade, na verdade, ele foi lançado primeiramente lá em Buenos Aires, né? Ele foi um pré-lançamento. Depois a gente fez um pré-lançamento aqui em Barra Bonita. Nós ainda não fizemos um lançamento oficial do Eternidade.
porque a gente tinha intenção de fazer na Bienal, mas infelizmente não vai dar certo, porque eu acabei vendendo todos os livros físicos. Então, agora a gente vai provavelmente organizar para fazer o lançamento oficial da Eternidade pela editora. Ok. A próxima pergunta que eu vou fazer para você é do que se trata, né, esse seu romance, A Eternidade? Então, Eternidade é um romance sobrenatural, é uma história de fantasia. Acontece, é um casal que se chamam Armando e Luna. A história é toda em volta desses dois protagonistas, né? O Armando é um vampiro, a Luna é uma pessoa comum, é uma mulher de 27 anos, e eles acabam se conhecendo, mas nesse mundo, na verdade, o Eternidade, ele é o primeiro livro de uma série que eu pretendo lançar, que se chama Novo Mundo. E esse novo mundo é exatamente essa possibilidade da vida entre duas raças diferentes, o ser humano e o vampiro. Não tem nada a ver com Crepúsculo, tá? Não tem, é completamente diferente, né? Mas eu confesso que eu amo Crepúsculo. Eu sou uma pessoa apaixonada por histórias de faz de conta, porque eu acho que a vida real já é uma coisa muito difícil, eu acho que a vida real é muito dolorida, então eu gosto de imaginar uma vida, um mundo paralelo, onde tudo pode. E aí, o Eternidade, ele é mais ou menos isso, ele é uma história que envolve fantasia, romance, tem um pouquinho de erotismo também, tem algumas cenas picantes, e tem drama também, tem um pouco de drama. Então, é uma mistura de vários gêneros, né? Com a predominância maior da fantasia. Isso, ele tem um pouquinho de tudo. Ele tem um pouquinho de tudo. Você pode ver que é um livro grande, né? Ele tem 535 páginas, na verdade. Né? Mas é uma história deliciosa que... Desculpa, eu não te ouvi. A capa é fosca. A imagem da capa é fosca, né? É fosca. É uma imagem escura porque a história, ela se passa num ambiente de sombra, de escuridão, né? Então, ela tem essa capa mais escura e a capa, ela faz parte da história também. Quem lê o livro vai entender por que tem essa capa. Entendi. Como você falou, né? O livro envolve tanto romance, drama, fantasia e tudo, mas todo livro é assim, né? Você nunca pode dizer que um livro, um romance é só romance ou um romance... ou ele vai ser só drama, ou ele vai ser só fantasia, né? Sempre se mescla um gênero com o outro, só que vai ter o de predominância, que no caso seu é a fantasia, né? A próxima pergunta que eu faço para você é quais são os seus planos futuros? Lógico, assim, no campo da literatura, né? Então, como eu te falei, o Eternidade, ele é o primeiro livro de uma série que eu gostaria muito de poder lançar todos eles, né? Os meus projetos, né? O meu projeto em primeiro plano é conseguir lançar esses 4 livros. O Eternidade é o primeiro, depois nós teremos o Reencontro, e depois o Recomeço, e por fim o Libertação. Todas as histórias, elas são independentes, porém elas são interligadas, porque todas elas começam aqui, no Eternidade. Todos os personagens que envolvem os outros livros, eles estão aqui, nesse primeiro livro. Então, esse é um projeto que eu tenho, né, de poder fazer a segunda edição da Eternidade, e depois... e na sequência conseguir lançar todos os outros 3 livros sequenciais. E eu tenho comigo, né, uma história que começou a nascer agora, por conta de uma pessoa que eu conheci, que acabou fazendo uma brincadeira com a gente,
conversando, acaba fazendo uma brincadeira e tem assim, tá surgindo, tá brotando uma sementinha aqui na minha cabeça para fazer uma história diferente de tudo isso aqui que eu fiz até agora. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai para frente, vai dar mas sim. Vai dar se tudo for para certo, você vai frente, eu ver. acho que vai ser um trabalho diferenciado e acho que vai ser uma coisa bem gostosa. Sempre é assim, né? As histórias não, sempre caem de paraquedas, né? Cai aquele, podemos dizer com sinopse, né? Cai assim na mente e de repente vamos deixar aquele enraizando, quando menos esperamos já tem um livro formado, né? Você sabe que ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim, todo livro é um pouco autobiográfico, né? Porque ele Sempre traz aquilo que está na sua alma, né? é. Exatamente. Então, eu acho que quem escreve tem isso, uma situação, um momento, uma expectativa, uma pessoa, né? Ou mais de uma pessoa. E você vive o momento, você vive aquela situação e, de repente, aquela história começa a nascer dentro de você. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas quando a gente escreve. É deixar a alma da gente falar. É deixar a alma transbordar. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para você era sobre, que eu vi, né? Lá no Facebook, você participou já da Feira do Livro de Buenos Aires. Acho que foi ano passado, se eu não estiver enganado. Então, como foi esse momento, né, essa oportunidade de você ir para outro país, numa feira assim, de literatura, né? Como foi esse momento para você? Então, Tony, na verdade foi em abril desse ano que nós fizemos, que nós Então foi participamos. esse ano, né? Foi em abril. Na verdade, foi um momento muito mágico para mim, porque eu tinha acabado de publicar o Eternidade, eu tinha acabado de imprimir o Eternidade, e por conta a editora Iluminari, que foi assim, muito, mas muito profissional, muito do bem, sabe? Eu acho que a Iluminari, ela tem uma diferença, ela tem uma particularidade, que é esse carinho, esse cuidado que ela tem com as pessoas que publicam com ela. O pessoal da Iluminari, eles abraçam a gente, é o lance do aconchego, do querer bem, sabe? E eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada de ter encontrado a Iluminari na minha vida, no meu caminho, porque ela acabou abrindo algumas portas para mim que eu vejo que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se conseguir. Ir para Buenos Aires foi um momento delicioso, foi um momento, assim, extasiante, porque, para você ter uma ideia, eu consegui fazer a tradução da Eternidade para o espanhol e ele está na Amazon, em português e em espanhol. E a gente distribuiu vários marcadores, como esse daqui, só que em espanhol, a gente distribuiu na feira. E na primeira promoção que eu fiz na Amazon de livro gratuito, em espanhol, eu tive 124 livros baixados. E eu acho que isso está relacionado a esse trabalho que a gente fez em Buenos Aires, né? Porque as pessoas aqui no Brasil baixam em português. E apesar do meu livro físico estar em português, nós participamos de um evento lá em Buenos Aires, além da feira, né, internacional do livro, que é fantástico. Nós participamos de um encontro que teve no Centro Cultural Brasil Buenos Aires. E esse encontro, para você ter uma ideia, tinha muita gente participando. O pessoal lotou o ambiente. E a gente apresentou os livros em português. E depois do evento, eu acabei vendendo 10 livros em Buenos Aires, em português, 10 livros físicos, em outra língua. Então, eu acho que foi um momento, assim, grandioso para mim. E eu agradeço de coração o trabalho da Iluminari, porque se não fosse a editora abrir essa porta, eu não teria conseguido, eu não teria feito isso sozinha, entende? Então, isso é um trabalho que a editora realmente
proporcionou para mim. Oportunidade que ela deu, né? Essa Exatamente. oportunidade de expor seu livro em outro país, em um evento internacional, que nem toda editora grande oferece ao autor, né? Sejamos realistas. Nem toda editora grande faz isso. Tem editora grande que às vezes não leva nem para uma Bienal. Ele prefere só colocar numa livraria e pronto. Então, a editora pequena como a Iluminária, ele dá essa oportunidade de você ir para Buenos Aires e expor seu livro lá. E a gente fez uma visita também na Livraria Ateneu, a gente pôde expor os livros lá. E não só o Eternidade, a editora levou as antologias também. As antologias também foram expostas. Então, foi um momento, assim, muito feliz para mim. Isso é bom, né? Mostra o cuidado e o zelo que a editora tem com o seu autor, né? Como, na verdade, isso não ocorre com todas as editoras, infelizmente. Então, a outra coisa que eu gostaria aqui de saber é em relação quais as dificuldades que você vê em publicar um romance aqui no Brasil. Olha, eu acho que a maior dificuldade que nós temos aqui é em termos financeiros, porque aqui a gente é tudo muito caro, né? Então, eu que sou uma pessoa que escrevo bastante, os meus livros ficam caros porque são grossos, né? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade. Eu acho que as pessoas que escrevem, elas vivem o drama de ter que trabalhar, de ter que juntar dinheiro para conseguir fazer o seu livro sair do computador e se materializar, assim, num livro, para que você possa ofertar a sua história para outras pessoas. Eu acho que financeiramente é complicado. E aqui no Brasil a gente não tem muito incentivo, né? Até a gente conversou um pouco antes da entrevista, o lance de você ter que trabalhar, porque se você quiser só escrever, você morre de fome, né? Eu, por exemplo, sou secretária executiva num hospital oncológico e eu trabalho bastante. E por conta do meu trabalho, eu estou impedida, dessa vez, de participar da feira literária que vai ter no Rio de Janeiro, porque eu não consigo conciliar o meu trabalho com a possibilidade da viagem. Bem, então, como eu estava falando, existem autores aqui no Brasil, né, que sobrevivem da literatura, como Thales Rebouças, os autores de grande nome, né? Então, assim, é possível, mas leva tempo. Quantos anos esses autores não têm publicado para hoje conseguirem dizer, não, eu vivo da literatura? Então, nós que estamos iniciando agora, né, você que acho que não tem nem 2 anos, que está publicado, então é preciso conciliar tanto a profissão como a profissão de escritor, né? E isso acaba dificultando, né, algumas coisas, algumas possibilidades, né, de participação em evento, de Realmente. poder viajar. Então, e eu moro numa cidade pequena, no interior de São Paulo, eu moro a 350 quilômetros da capital. E aqui em Barra Bonita, esse tipo de evento não acontece. Se eu quiser participar de alguma coisa, eu tenho que viajar. E se eu viajar, eu tenho que ficar 1 ou 2 dias fora do meu trabalho. E aí é complicado. Então, é tudo mais difícil. Realmente. Então, outra pergunta que eu gostaria de fazer era em relação, assim, o apoio que a editora lhe deu. Você acha que isso realmente lhe ajudou a conquistar os leitores, as vendas do seu primeiro livro, Eternidade e tudo? Como foi esse acolhimento, né, que a editora Iluminari lhe deu? Eu não tenho dúvida disso. A Iluminari, eu digo que foi um anjo bom que colocaram, assim, no meu caminho, na minha vida. Porque é o que eu estou te dizendo, eu moro numa cidade pequena, eu não tenho acesso a muita coisa que eu teria se eu morasse no Rio de Janeiro, se eu morasse em São Paulo, que são grandes capitais, né? Então, aqui é tudo mais difícil. E a editora, ela abriu as portas, ela me mostrou como fazer. Eu ainda me sinto um bebê.
Eu acho que eu estou dando os primeiros passos. Não me considero uma escritora, acho que eu posso até vir a ser um dia, mas ainda sou uma autora, né? E eu acho que eu tenho muito a aprender ainda nesse caminho, muito mesmo. Mas eu sou uma pessoa muito agradecida por ter encontrado a editora Iluminari no meu caminho, porque a editora me abriu muitas portas, até em termos de conhecimento, até dicas. Por exemplo, quando eu fiz a tradução da Eternidade para o espanhol, foi a editora que me deu o caminho, como que eu tinha que fazer isso. Para colocar um livro na Amazon, eu não tinha ideia do que era. Eu sempre entrei na Amazon para comprar livros, mas eu nunca tinha publicado na Amazon. Então, a editora me ensinou. A editora passou um dia comigo todinho, sentada do meu lado e falando para mim, olha, nós temos que fazer assim, é assado, é desse jeito. Então, eu tenho certeza que a editora foi uma parte fundamental para que o meu sonho de ver as minhas histórias materializadas se tornasse realidade. Eu não tenho dúvida disso. Realmente, né? Então você é assim, você acredita que a participação dessas antologias, né, esses editais que a editora Iluminari publica muitas antologias, você acha que isso também contribuiu para enriquecer, assim, melhorar a sua escrita, desenvolver melhor? Você acha que isso é uma oportunidade para os autores, que as pessoas estão iniciando, né, na literatura? Você acha que isso é uma boa oportunidade de começar por antologias? É uma grande oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas o livro não é só seu, tem um monte de gente no livro junto com você. É verdade, o livro não é só meu, é uma antologia. São vários autores que estão iniciando, assim como eu. Ou autores que já conhecem, né, o caminho, que já têm o know-how da escrita. E eu me sinto honrada de participar, por exemplo, numa antologia onde tem um conto da Romy Erling. Porque a Romy Erling é uma grande escritora, né? E eu me sinto honrada de saber que na antologia Os Sete Pecados Capitais tem um conto meu perto de um conto de uma grande escritora. Então, eu acho que vale a pena. Eu acho que... E as pessoas que estão começando, é muito legal você participar de antologia. Porque a antologia, ela destrincha, ela abre o caminho para você. Quando você pega um edital para ler, ele já fala para você, olha, você tem que escrever baseado nisso aqui. Então, você tem que buscar lá dentro de você alguma coisa que corresponda àquilo que o edital está te pedindo. Eu acho que isso é um exercício fantástico para quem escreve. E sempre é bom, né, começar assim. Eu digo que eu fui muito ousado, né, quando eu comecei a escrever. Eu já parti logo para o romance. O meu primeiro livro foi um romance. Geralmente se começa com poemas, né, com contos pequenos, antologias, não. Eu iniciei logo no romance. Assim, eu me dei bem, né? Teve alguns problemas para estruturas que deveriam ser melhoradas depois, mas eu consegui me dar bem. Mas percebemos que a antologia ainda hoje é a melhor porta de entrada para um autor iniciante, né? Mostrar os seus textos. São textos pequenos que ele consegue controlar o início, o meio e o fim, e que saia uma história de qualidade, né? Então, a gente sempre vê isso na editora Iluminari. Podemos dizer, o catálogo dela, né, está crescendo bastante em questões de antologias, e, assim, são antologias, podemos dizer assim, bem vistas, né, pelos leitores, já foram expostas em eventos internacionais e tudo. Então, acredito que você, assim, realmente foi uma sortuda ter começado por isso e depois ter feito o seu segundo romance. E os outros que virão, você vai ver que vai ser bem mais fácil. Inclusive agora eu tenho também um conto como uma participação especial na antologia da Segunda Guerra Mundial. É uma história de amor, se chama Amor e Sacrifício. É uma história super piada hoje aqui no final da entrevista, viu, pessoal? Umas 8 horas da noite já tem o resultado do sorteio, ainda dá tempo de participar. E esse conto dessa antologia da Segunda Guerra foi uma coisa muito diferente, eu gostei muito de escrever.
sabe? Eu escrevi com 2 personagens, então a história se passa pela visão dela e depois pela visão dele, ao mesmo tempo. Então, eu vou intercalando os dois dentro da história. Foi uma coisa diferente para mim e ficou assim muito bonito. Eu fiquei muito feliz de poder participar. Fiquei mesmo. Isso é o que é o bom, né? Sempre o bom da literatura é esse, é que não existe regra, né? Você sempre pode inovar. Então, algumas pessoas dizem, não, tem que se escrever um livro em terceira pessoa, com verbo tal, tal. Não, a literatura é livre. Você pode escrever com um personagem narrando, iniciando a obra, outro termina, outro chega no meio, um em primeira pessoa, outro em terceira pessoa. Então, esse é o diferencial. E o lindo, né? A parte bonita da literatura. Então, já estamos com mais de 30 minutos de entrevista. Então, para finalizar, eu gostaria de você deixar sua mensagem para os seus leitores, para quem está iniciando, tá, assim como você, que deseja participar de uma antologia. Qual a mensagem você deixaria para eles? Olha, para os meus leitores, eu deixo um agradecimento por estarem aí do meu lado, caminhando junto comigo, lendo as minhas histórias, me dando feedback, e digo para vocês, aguardem que vem mais e vem coisa muito legal por aí. Esperem, porque a história de Armando e Luna é só o começo, ainda temos outras histórias bem emocionantes que vai mexer com o coração de todo mundo. E para as pessoas que querem, de alguma forma, seguir nesse caminho literário, que sonham em colocar suas histórias no papel, eu acho que a minha mensagem é: não desiste, sabe? Cada um é do tamanho do seu sonho. Se você quer escrever, se você sente que isso te faz bem, faz isso, escreve. O que eu acho complicado é que, às vezes, a pessoa acha que escrever... eu vou escrever para ficar rico. Cuidado, esse é um sonho perigoso. Porque Realmente. eu acho que a gente escreve... Pode frustrar depois. Pode se frustrar. Porque escrever é uma paixão. É a possibilidade de colocar, de materializar em papel aquilo que você traz dentro da sua alma. Os seus segredos, os seus sonhos, as suas fantasias, os seus desejos, né? Todo ser humano tem os seus desejos ali, que fica escondidinho lá no fundinho da alma, e às vezes quer botar isso no papel porque é a forma que tem de pôr para fora, de jogar para fora aquilo que fica ali, remoendo dentro da alma da gente, né? Nós somos seres humanos em constante processo de evolução. Então, a gente está sempre sonhando, a gente está sempre desejando, a gente está sempre buscando, a vida é uma busca constante. Eu sou uma pessoa que não gosto muito da vida real, acho a vida real muito pesada. A vida real é uma coisa que ela me apavora, né? Como a gente viu aí ontem, esse atentado que teve na França, isso é muito triste, isso é horrível. Então, eu prefiro sonhar. E aí eu sonho escrevendo. Escrever, para mim, é uma delícia. É o que faz a minha vida ficar mais bonita, mais alegre e mais feliz. Então, eu acho que se você tem esse sonho, não desiste dele. Continua. Um dia você chega lá, com certeza. Que sabe as palavras, né? Sempre é bom a gente pensar assim, porque não adianta, né? Como você falou, não adianta você entrar, não, vou entrar na literatura e querer ficar rico, porque isso não vai acontecer da noite para o dia, às vezes nem acontece. Então, é bom começar, assim, com humildade, né? Colocar, como você disse, o livro é aquele pensamento seu, né? Só seu, são coisas da sua alma. Então, o que importa é que você consiga realizar isso. Você realizou, é o mais importante. Então, para quem, já vamos finalizar a entrevista, então, para quem ainda não participou do sorteio, aproveita aqui no link da descrição. Pode participar, que às 20 horas acontecerá o sorteio. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.